Olá, bom dia! Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília, aquele nosso horário de sempre. Vamos juntos começar essa semana, esse dia bem informados. Vamos então conferir o que aconteceu e quais são os assuntos que estão em jogo nesta semana no Brasil e no mundo. Vamos ver os destaques da manhã desse 16 de outubro. Conflito entre Israel e Hamas entra no 10º dia, com 4 mil mortos e a expectativa por uma ofensiva terrestre na região da faixa de Gaza. O Conselho de Segurança da ONU pode voltar a se reunir nesta segunda-feira para discutir o conflito no Oriente Médio. Agentes da Força Nacional começam a atuar no Rio de Janeiro. O contingente vai reforçar as ações contra criminosos na Operação Maré. E a gente fala também sobre o eclipse anular do Sol, que pode ser visto de países como Estados Unidos, Colômbia e até de cantos aqui do nosso Brasil. O Anel de Fogo ganhou as redes sociais nesse fim de semana. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A gente abre essa edição falando sobre o conflito entre o exército de Israel e o grupo terrorista Hamas, que entrou no 10º dia com um saldo de 4 mil mortos. 2.750 do lado palestino e 1.400 do lado israelense. Segundo a última atualização, 199 israelenses são mantidos como reféns na faixa de Gaza. Vamos ver. A segunda-feira começa com a expectativa pela grande incursão terrestre de Israel ao norte da faixa de Gaza, conhecida por ser uma região densamente povoada. Tanques e blindados estão posicionados e se movimentando na fronteira, onde parte dos civis deixaram a região após o ultimato que se esgotou neste domingo, que anunciou a migração do lado norte para o sul. O resgate dos reféns, que possivelmente estejam em túneis no subsolo de Gaza, é tratado como uma prioridade na operação, já que há o temor de que os terroristas utilizem civis como escudos humanos. De acordo com porta-vozes militares israelenses, os soldados posicionados em torno do enclave aguardam uma decisão política que vai indicar quando iniciar a ofensiva. Em apoio a essa incursão, prevista como um grande ataque coordenado por terra, mar e ar, os Estados Unidos enviaram 2 porta-aviões ao Mediterrâneo Oriental, entre outros incentivos. Mas a situação é delicada, já que a guerra pode escalar e envolver outros agentes, como o Irã, que anunciou neste domingo à agência Reuters que o país não se envolverá na guerra, desde que o apartheid israelense não se atreva a atacar o território iraniano. Esta não foi a primeira vez que o Irã fez ameaças aos israelenses. Na sexta-feira, o ministro de Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, afirmou que novas frentes de conflito poderão ser abertas se Israel continuar os seus crimes de guerra e cerco humanitário a Gaza. A guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas foi deflagrada no sábado, quando pelo menos 1.500 palestinos, integrantes do grupo terrorista do Hamas, avançaram pelo sul de Israel, rompendo o bloqueio da faixa de Gaza e promovendo um massacre sem precedentes, matando e sequestrando civis de forma selvagem. Esse foi o pior ataque terrorista sofrido pelo povo judeu em seu território. E a Rússia pediu uma nova reunião da ONU sobre o conflito entre Hamas e Israel. O objetivo do encontro do Conselho de Segurança da ONU seria votar um rascunho de uma resolução sobre a guerra. Na última sexta-feira, uma reunião do Conselho aconteceu para discutir uma solução pacífica para o conflito, mas terminou sem acordo. O encontro foi convocado pelo governo brasileiro, que está na presidência rotativa do órgão. Um dos principais pontos discutidos foi a pressão para a criação de um corredor humanitário na faixa de Gaza para permitir a saída de civis e a entrada de alimentos e água. Oficialmente, a pauta desta segunda prevê consultas a respeito da guerra civil na Líbia e também do avanço no Congo, mas há a expectativa de que os membros voltem a analisar propostas de resolução sobre o confronto no Oriente Médio. Eles discutiram medidas para garantir a liberação de todos os reféns por parte do Hamas. E o 5º avião da FAB, com repatriados de Israel, já chegou ao Brasil. Um novo voo deve retornar ao país na terça-feira, enquanto o outro aguarda a autorização do Egito para repatriar brasileiros que estavam na faixa de Gaza. O 5º avião da Força Aérea Brasileira chegou ao Brasil na madrugada deste domingo, com mais de 215 brasileiros repatriados, que estavam em Israel. A aeronave KC-30 chegou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta de 1h45 da madrugada. Além dos brasileiros, a aeronave desembarcou 16 animais de estimação.
O governo aguarda ainda as condições de segurança para resgatar brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Um avião, um VC-2, cedido pelo governo Lula, está em Roma, na Itália, aguardando a liberação para seguir viagem ao Egito. Cerca de 30 pessoas aguardavam esse voo, mas a fronteira permanece fechada. Uma 7ª aeronave, mais um KC-30, deve retornar ao Brasil com um novo grupo de repatriados de Israel nesta terça-feira. Até o momento, a Operação Voltando em Paz do governo federal trouxe 916 cidadãos e 24 animais, entre gatos e cachorros. De acordo com o Itamaraty, 1.700 brasileiros fizeram o pedido de expatriação ao Ministério das Relações Exteriores por meio de um formulário. E nesta segunda-feira, o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou a existência de um acordo para a trégua temporária em Gaza para permitir a retirada de estrangeiros da região. A agência Reuters havia informado, com base em 2 fontes de segurança egípcias, que Egito, Israel e Estados Unidos tinham concordado com o cessar-fogo e a reabertura da fronteira em Rafah. Mas a informação foi negada. Esse cessar-fogo é inclusive aguardado para que o grupo de brasileiros faça então a travessia para o Egito em segurança. E manifestações em apoio a Israel e em condenação a cenas de verdadeiras barbáries cometidas contra civis inocentes pelo Hamas têm sido vistas ao redor do mundo. Aqui no Brasil, em Copacabana, no Rio de Janeiro, uma marcha a favor de Israel reuniu mais de 1.000 pessoas nesse domingo. A caminhada contra o terrorismo e apoio a Israel foi convocada pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro e contou com centenas de participantes que agitavam bandeiras israelenses e do Brasil, entoando cânticos em hebraico e gritando palavras de ordem contra o Hamas. Hamas nunca mais! Hamas nunca mais! Então, assim como eu luto pelas injustiças do nosso país, com os preconceitos que já existem no Brasil, também estou aqui para lutar pelos preconceitos que existem em Israel, que também é meu país. A gente está aqui protestando a favor de Israel contra um ato terrorista que matou muitos judeus, como a gente não via desde a época do Holocausto. E a gente não vai deixar isso acontecer de novo. No sábado, dia 7 de outubro, o grupo Hamas realizou ataques coordenados contra o território israelense e desde então mantém dezenas de pessoas reféns. Entre muitos estrangeiros, 3 brasileiros foram assassinados. 28 cidadãos do Brasil estão no sul da faixa de Gaza, aguardando autorização para atravessar a fronteira com o Egito e serem repatriados. O Museu do Louvre, em Paris, foi fechado nesse sábado por temores de um atentado. A França vive momentos de tensão, com ameaças de ataques após um professor ter sido assassinado na última sexta-feira. A medida foi adotada depois que um jovem assassinou um professor em um liceu em Arras, no norte do país. O ato foi descrito como terrorismo islâmico pelo presidente Emmanuel Macron. Por esse motivo, o Palácio do Eliseu anunciou a mobilização de 7.000 soldados por todo o território a partir de sábado até segunda-feira. O Louvre informou que os ingressos serão devolvidos às pessoas que reservaram visita ao museu. E o Palácio de Versalhes, na França, também foi evacuado na tarde desse sábado por ameaça de bomba. A informação chegou por meio de uma mensagem anônima no site. E veja a seguir, agentes da Força Nacional começam a atuar no Rio de Janeiro. O contingente vai reforçar aí ações contra criminosos na Operação Maré. E a gente fala também sobre o eclipse anular do Sol, que pode ser visto de países como Estados Unidos, Colômbia e até de cantos aqui do nosso Brasil. Os detalhes e as imagens você confere depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília, e a gente fala aqui do nosso Brasil, dos nossos conflitos internos. Parte da equipe da Força Nacional de Segurança Pública, destinada a ajudar as forças de segurança, já está no Rio de Janeiro. A ação faz parte de um reforço à Operação Maré contra o crime organizado.
A Polícia Militar iniciou nesta segunda-feira o 5º dia de operações na Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. O objetivo da ação é a prisão de criminosos, a retomada de territórios, além da apreensão de armas e drogas, bem como a remoção de barricadas dos acessos ao conjunto de comunidade. PMs foram para a parte do complexo dominada pelo 3º Comando Puro, a segunda maior facção criminosa do tráfico do Rio de Janeiro. Os moradores da Baixa do Sapateiro, Nova Holanda, Parque União e Vila dos Pinheiros relataram um intenso tiroteio no início desta manhã. Segundo a PM, um homem foi ferido e com ele agentes encontraram uma pistola. Pelas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que a primeira parte da equipe da Força Nacional de Segurança Pública, destinada a ajudar as forças de segurança do Rio de Janeiro, já está no estado. A ação faz parte de um reforço do governo federal às ações da Operação Maré, que começou na última segunda-feira. Segundo o governo, a atuação será em áreas de competência federal e medidas derivadas do setor da inteligência. E moradores de Manaus, capital do estado do Amazonas, estão preocupados com a saúde, porque uma fumaça proveniente dos incêndios florestais encobre a cidade há dias. As queimadas são classificadas como criminosas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Manaus, capital do Amazonas, está sufocada há vários dias por uma nuvem tóxica causada por incêndios florestais. E essa fumaça que está prejudicando a gente, não é? Porque queimada, muita queimada. E o povo não tem consciência, além de queimar o lixo, queimam a floresta e muito animalzinho morrendo. Quer dizer, uma tristeza, realmente uma tristeza. E a gente com dificuldade, eu mesmo tenho problema de saúde e estou usando máscara porque não tem como respirar com esse ar. E é um ar muito tóxico também, né? De acordo com o World Air Quality Index, a qualidade do ar na cidade está entre as piores do mundo. As autoridades de saúde pedem que a população evite ao máximo a exposição à fumaça nos próximos dias. Vim de Goiânia, especificamente para correr a maratona que aconteceria nesse próximo final de semana, no domingo. Mas essa situação, poder público e organização preferiram cancelar. Questão de saúde, mais importante, então, infelizmente, uma frustração, mas a gente tem que compreender. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Amazonas enfrenta o pior outubro em relação aos focos de incêndio dos últimos 25 anos. Até o momento, foram registrados 2.770 focos ativos neste mês, um aumento de 154% em comparação com o mesmo período em 2022. E agora, voltando para os destaques internacionais, em uma campanha marcada pela violência do narcotráfico e o assassinato do candidato Fernando Villavicencio, o Equador realizou o segundo turno da eleição presidencial neste domingo. Na disputa acirrada, o candidato da direita, Daniel Noboa, foi eleito presidente. O Equador elegeu seu novo presidente. O empresário bilionário Daniel Noboa venceu o segundo turno presidencial e vai governar o país por quase 17 meses, completando o mandato do atual presidente Guilherme Lasso. Este herdeiro de um império do setor bananeiro venceu Luísa González, pupila do ex-presidente socialista Rafael Correa, com 52% dos votos, e vai se tornar o presidente mais jovem da história de um país atolado na violência do tráfico de drogas. Noboa garantiu que vai buscar devolver a paz ao Equador, depois de uma campanha em que 8 líderes políticos foram assassinados. Devolver-lhe a paz a um país. Devolver a paz a um país, voltar a dar educação aos jovens, poder dar emprego ao número de pessoas que hoje procuram, dar tranquilidade às famílias que hoje não podem sair à rua. González reconheceu a derrota do correísmo, que perdeu as eleições presidenciais pela segunda vez consecutiva após anos de popularidade, e felicitou o novo presidente, que chegou ao poder com o apoio das forças de direita, apesar de se definir como centro-esquerda. Ao candidato e agora presidente eleito Daniel Noboa, os nossos mais sinceros parabéns, porque é uma democracia. Nunca apelamos ao incêndio de uma cidade e nunca saímos gritando fraude. A proposta mais famosa de Noboa foi a criação de navios-prisão para isolar os prisioneiros de suas redes criminosas.
Ele também propõe dinamizar a economia com linhas de crédito para pequenas e médias empresas. A pobreza ronda os 27% neste país dolarizado, enquanto a soma do desemprego e do subemprego é de 26%. Sem maioria absoluta no Congresso, Noboa vai enfrentar dificuldades para concretizar suas reformas. Pelo menos 4 migrantes, supostamente venezuelanos, morreram neste domingo quando o ônibus em que estavam caiu em um abismo em Honduras. Os bombeiros informaram que cerca de 20 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu em Santa Rosa de Copán, a 250 quilômetros de Tegucigalpa. Após a queda, parte do ônibus ficou dentro da água do rio Iguito, que fica no fundo do precipício. Segundo relatos de passageiros, o veículo tinha saído às 6 da tarde de sábado de Tegucigalpa com destino a Águas Calientes, na fronteira com a Guatemala, com cerca de 70 passageiros. Havia venezuelanos, colombianos, haitianos e pessoas de outras nacionalidades. Milhões de observadores nos Estados Unidos puderam assistir no sábado um eclipse anular do Sol com seu característico anel de fogo. O fenômeno também pôde ser visto no México e em países das Américas Central e do Sul, passando por locais como Colômbia e também pelo norte do nosso Brasil. Vamos ver. O eclipse anular acontece quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, no ponto mais afastado de sua órbita em torno de nosso planeta. Por estar tão distante, não cobre por completo o Sol, o que cria um efeito de anel de fogo laranja. A NASA recomendou ao público que tomasse medidas preventivas e utilizasse lentes de visão solar, nunca lentes de sol regulares, para preservar a visão. Um eclipse total vai acontecer em abril de 2024. O seguinte ocorrerá apenas em 2044, enquanto um novo eclipse anular está previsto para 2046. Outro eclipse total também será visível da Espanha em agosto de 2026. E antes de encerrar, vamos falar um pouquinho de saúde. Se você pensa que uma caminhada de 15 minutos não traz muitos benefícios à saúde, um novo estudo de Harvard revelou que fazendo isso todos os dias você pode ganhar 2 anos de vida. Imagina se você andar ainda mais. Vamos conferir esse estudo. Já a prática de caminhar por 30 minutos em 5 dias da semana é capaz de aumentar em mais de 3 anos e meio. Os benefícios vão desde a melhora do sistema músculo-esquelético e da saúde cardiovascular e mental, além do emagrecimento. Mas existe uma forma de caminhar para perder peso. De acordo com pesquisadores da Universidade dos Estados Unidos, existem genes que predispõem os indivíduos ao ganho de peso. O estudo identificou até 32 deles. Mas foi possível observar também que pessoas que caminham durante quase 1 hora por dia, em ritmo acelerado, reduzem pela metade o efeito desses genes. Ou seja, conseguem controlar sua predisposição a esse ganho. Já um outro estudo realizado pela Universidade de Exeter, no Reino Unido, mostrou que caminhar reduz a vontade de comer doces. Para chegar a esse resultado, os autores analisaram funcionários em contextos de trabalho que conseguiram andar 15 minutos durante o dia, nos momentos mais estressantes, que acabaram manifestando menos interesse em comer algo doce para acalmar a ansiedade. Fazer uma caminhada em bom ritmo queima gordura e começa a desenvolver músculos após 20 minutos de execução, o que facilita a aceleração do metabolismo. Isso é possível graças ao gasto calórico do músculo, que é maior. Quanto mais massa muscular, sem necessidade de hipertrofia, mais rápido a pessoa perde peso. Geralmente, em meia hora de caminhada rápida, é possível queimar 150 calorias. Quantidade que vai crescer se aumentar o tempo e o ritmo de exercício. Porém, os efeitos variam de pessoa para pessoa, a depender principalmente da condição física de cada um. Para ajudar, a pesquisa também revelou um truque valioso para potencializar os resultados: optar por terrenos mais inclinados, que dificulta a execução da atividade, principalmente se ainda usar pesos ou coletes que representem 10% do seu peso em uma ladeira com inclinação de 5 a 10%
aumentará o seu gasto calórico em 13%. Os pesquisadores também constataram que os indivíduos que andavam em superfície plana usando um colete pesado, com 15% do seu peso, queimavam 12% mais calorias. Outra dica é misturar exercícios de força com flexões, agachamentos, afundo e elevação pélvica. Atividades essas que contribuem com o ganho da massa muscular e, consequentemente, com o gasto calórico, já que o músculo vai precisar de mais energia. Sem contar que caminhar rapidamente por 30 minutos após o jantar faz perder 2 vezes mais peso, especialmente a gordura abdominal. A pesquisa sugere que a refeição seja leve no mais tardar às 8 horas da noite. Segunda-feira, dia oficial de se começar uma dieta, de redefinir metas aí para a semana. Então, vamos colocar juntos aí esse novo desafio, 15 minutinhos de caminhada por dia, até sexta-feira, quem sabe? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais notícias para você. Até já já!